Hallo Leute, eu sou a Lud do canal Alemão Fluente, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à família Elite. E antes de mais nada, vou te pedir para não esquecer de dar aquele like, dá o like aqui agora, assim você não esquece. Seu like ajuda demais o canal a crescer. Bom, vamos direto ao assunto. Hoje eu quero falar sobre o melhor dicionário de alemão que existe na web. Por que eu vou falar disso? Porque muitos dos meus alunos começam usando o Google Tradutor. Isso mesmo, querem aprender alemão usando o Google Tradutor. Claro, quando a gente não tem as ferramentas, esse é o primeiro jeito que a gente acha o jeito mais fácil, né, de aprender palavras novas, mas hoje eu vou te ensinar a usar o melhor dicionário, um dicionário que vai realmente resolver todos os seus problemas, porque tem declinação, tem conjugação, tem vários significados dos verbos, tem até mesmo a regência, se o verbo pede nominativo, acusativo ou dativo. Então, hoje essa aula é para você que finalmente quer garibar o seu alemão. Bom, vamos lá. Você vai procurar no Google a seguinte coisa, Léo Wörterbuch. Pode até procurar sem umlaut mesmo, porque vai aparecer de qualquer forma. E a primeira coisa que vai aparecer, se você procurar Léo Wörterbuch, é o dicionário. O meu aqui apareceu em italiano, mas simplesmente porque o meu Google estava em italiano, sem problema nenhum. Bom, esse é o Léo. Se você ainda não conhece o Léo, prazer, esse é o Léo. E ele é o melhor dicionário atualmente, na minha opinião, para quem está aprendendo alemão, começando a aprender alemão. Esse é o melhor dicionário bilíngue, eu preciso dizer isso, porque a gente vai ter dicionários também que são alemão, como por exemplo o Duden, que é maravilhoso. Mas como dicionário bilíngue, se você quiser traduzir do português para o alemão, do alemão para o inglês, o que quer que seja, o Léo é a sua melhor solução, tá? Interessante, se você está vendo essas bandeirinhas aqui, tá? É que o Léo tem para várias línguas. Eu estou aqui no italiano, mas a gente está interessado no português. A bandeirinha aqui é de Portugal, tá? Por isso que não tem a bandeira do Brasil, mas sem problema algum. Aqui a gente vai ter entradas do português brasileiro e do português português. Já é importante eu te dizer uma coisa aqui logo de partida. Os dicionários não são iguais. O que significa isso? O dicionário alemão-português não é igual ao dicionário alemão-inglês. Significa que, por exemplo, se você não achar uma palavra em português e você fala inglês, pode ser que você ache a palavra no dicionário em inglês, tá? Então, vou procurar qualquer palavra aqui, por exemplo, a palavra beschreiben, tá? Que significa descrever. A palavra beschreiben, né? Se escrever beschreiben, apareceu descrever. E se eu procurar essa palavra em inglês, você vai ver, por exemplo, que vai ter o quê? Bem mais entradas, tá vendo? O dicionário em inglês, ele é mais completo nesse sentido. Ele tem mais entradas normalmente. O que eu faço é utilizar o dicionário em alemão e se ele, em português, me desculpa. E se no caso ele não solucionar todos os meus problemas, eu quiser alguma coisa a mais, eu venho e uso o dicionário em outras línguas que eu domino. Por exemplo, o próprio inglês, que para mim é o melhor dicionário, mas às vezes eu não acho uma solução, por exemplo, em inglês e acho em italiano ou em espanhol, que são as línguas que eu falo melhor, mas de vez em quando eu tento até um francês quando nada resolve. As outras aqui são línguas que eu não falo, então não adianta muito para mim, mas essas 5 aqui, inglês, francês, espanhol, italiano e português, me auxiliam muito. Tá, Lud, e por que esse dicionário é o melhor dicionário da web? Bom, eu vou te ensinar agora coisas fantásticas sobre esse dicionário. Vamos começar com um substantivo fácil, o substantivo Haus. Não sei se você conhece, Haus significa casa, né? E veja bem o que eu tenho aqui com o substantivo Haus. A primeira coisa que eu já de cara vejo, beleza, me deu que é casa, que é domicílio, etc. Ah, mas ele me deu casa de Saboia. Que é isso? Gente, house não significa casa de Saboia. Você tem que necessariamente olhar o que está dando em alemão. Outra coisa que as pessoas têm mania de fazer no dicionário online é joguei house e vou ler só aqui a esquerda. Não leia só a esquerda, você tem que ler o que está aqui à direita, porque é isso que faz o dicionário Léo ser um dicionário tão especial, tá? Primeiro porque além, né, de ele te dar casa e domicílio, que são os primeiros significados aqui da palavra house, ele vai te dar expressões, que às vezes são aquilo que você está procurando. Então, para quem está mais adiantado aí no estudo do alemão, essas expressões vão ser de grande valor, né? Por exemplo, a casa de Saboia, Haus Savoyen, não sei que
que língua é essa? Eu tô chutando aqui que é francês. Ou a Casa Branca, Weißes Haus, né? Weißes Haus, tá? É a casa de praia, Haus am Strand, percebe? Então ele vai te dando, ele deu até palhoça, como eu falo palhoça, né? Eu falo Haus mit Strohdach, Strohdach. Então ele tá te dando aqui várias expressões, além, é claro, daquela palavrinha simples que você procurou, tá? E o que é mais que é muito importante no Léo? Veja bem, aqui, ó, ele me dá o gênero da minha palavra. Haus, das Haus, indica o quê? Que Haus é uma palavra neutra. Além disso, ele me dá a forma plural da palavra house, que é die Häuser. Então, o Léo já me dá, batendo aqui o olho, né, no primeiro significado, ele já me dá o gênero e ele já me dá o plural, que não é pouca coisa não, é uma coisa que, por exemplo, o Google Translate não te dá, tá? E sem, né, isso você não consegue fazer nada em alemão, né? O que mais que ele tem de especial? Se você clicar aqui, ó, nessa setinha, ele também te fala a pronúncia. Então, você vai ouvir, por exemplo, das house, né? Você vai ouvir a pronúncia dessa palavra. Então, pode ser muito interessante para você que começou a estudar agora, tá com dúvida em pronúncia das house, né? Então, ele vai, clica nessa setinha aqui que vai ter a pronúncia. E essa tabela, Lud? Bom, vamos ver o que é essa tabela. Essa tabela é a declinação da palavra house em todos os casos, nominativo, dativo, genitivo, dativo e acusativo. Interessante, se você ainda não chegou nos casos, não se preocupe, mas tenha certeza que isso aqui vai ser bem útil para sua vida mais para frente. Interessante é que a palavra house, ela não declina, digamos assim, né, o substantivo, a não ser no genitivo, que vira das houses. O resto fica tudo house, mas ele também te mostra como ficam os artigos das house, des houses, dem house no dativo e das house no acusativo. Isso vai ser realmente muito, muito útil. Pode ter certeza, se você já está aí nesse nível do alemão, você sabe que isso aqui resolve bastante a sua vida na hora da dificuldade. O que mais que ele te dá? Como eu te falei, ele te dá expressões, então ele vai te dar inclusive expressões verbais, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tinha substantivos e aqui a gente vai ter expressões verbais com a palavra house, por exemplo, governar a casa vai ser haushalten, né? Haushalten é o verbo governar ou administrar a casa, digamos assim. Né? Arrumar a casa vai ser das Haus aufräumen, por exemplo, e assim sucessivamente, ok? Então, o dicionário é muito excelente, inclusive, porque ele te dá essas expressões, né? O que mais? Ele vai te dar algumas definições, por exemplo, no caso de chalé, uma palavra que não tem em alemão, chalé, aí ele te dá uma definição em alemão, kleines Haus im Schweizer Stil mit hohen Dächern, né? São uma casa pequena, num estilo mais suíço, com um telhado alto, né? Casa de alvenaria, sobrado, coisas que às vezes você não tem em alemão, né? Ele vai te dar exemplos, Beispiele, uma casa de 3 andares, né? Como fala isso? Ein dreigeschossiges Haus. Né? A casa agradou-nos logo, das Haus gefiel uns sofort. Então, quer dizer, veja como é que esse dicionário você consegue aprender demais nesse dicionário, simplesmente olhando uma palavra muito simples, que é a palavra house, né? Agora vamos ver um verbo. Vamos ver o verbo sehen. Sehen significa ver, né? E aí, o sehen, ele vai ter ainda mais informações no caso dos verbos, que vai ser muito legal. Vamos ver. O verbo sehen é ver algo, assistir a algo, enxergar, né? A gente tem aqui os significados. Mas como eu disse, é muito importante que você se concentre aqui na parte da direita, na parte em alemão mesmo, porque apesar de ser um dicionário, a gente vai aprender muito com ele, tá? O que a gente vai aprender? Primeira coisa, como eu disse, né? Aqui a gente vai ter nessa setinha a pronúncia, por exemplo, pronúncia de sehen, todo mundo gosta de falar sehen, falando esse H, e aí a pronúncia vai te ensinar que esse H é mudo, você vai falar sehen. O que mais? Agora essa tabelinha aqui para os verbos é de tirar o fôlego. Olha só o que eu tenho. Eu tenho a conjugação do verbo sehen em todos os tempos verbais em alemão. Então, teve alguma dúvida, você pode usar a Flexionstabelle aqui para saber todas as conjugações. Do presente, ze, do siehst, aí você vê que ele é irregular, né? O e vira ie, sie sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Você
tem o perfect, o pretérito, aí vai depender do seu nível de alemão, onde é o que você já aprendeu, mas aqui você tira todas as suas dúvidas, inclusive o imperativo, né, o particípio presente, o particípio perfeito, etc. Então isso aqui é muito útil. Além disso, para não ter que abrir essa tabela, ele já dá de cara aqui do ladinho dizer za e gesehen. O que isso aqui significa, né? O za é o pretérito do verbo ser, né? O pretérito é um dos passados, né? O passado que a gente usa mais na escrita. E a gente sabe, se você já aprendeu o pretérito, que a gente só precisa saber a primeira pessoa do pretérito, porque sabendo a primeira pessoa você consegue conjugar todo o resto, porque a primeira e a terceira pessoa são iguais. Então, no caso do ser, ich sah, sie es sah, né? E o resto das pessoas eu vou usar o próprio sah, né, para conjugar. Então, ich sah, du sahst, que eu pego o sah e coloco o st, sie es sah, porque a primeira e a terceira pessoa são iguais, wir sahen, ihr saht, sie sahen. Então é por isso que ele deixa só aqui, ele te dá a primeira pessoa, porque sabendo a primeira pessoa você sabe conjugar tudo. E o gesehen, que é o particípio do verbo sehen, que vai ser usado na voz passiva, vai ser usado no perfect, né? Ele vai ser usado para fazer alguns tempos verbais, como o perfect e a voz passiva. Então ele te dá aqui já logo de cara, vai ser uma coisa muito útil se você já está aí no A1, já terminou o A1, você sabe que esse particípio vai ser muito útil para fazer o passado, perfect, ich habe gesehen, né? O que mais que o Léo te dá assim que é tão impressionante, que é tão maravilhoso? Bom, ele te dá o caso, né? O caso que aquele verbo pede. A gente sabe que em alemão a gente tem 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Se você ainda não domina os casos, baixa o meu livro grátis, tá maravilhoso, é grátis e você vai finalmente aprender essa história de nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E o que o Léo faz? O que nos interessa aqui? Ele te dá o caso que o verbo pede. Por exemplo, o verbo sehen é ver. E ele vai pedir ver algo no acusativo. Tá vendo esse AKK aqui? Não é à toa, né? Vou até aumentar. Esse AKK diz que quando eu usar o sehen, eu vou ter que usar o acusativo. Ich sehe meinen Vater é o acusativo, então, de pai, meu pai, porque ele pede o acusativo. Tá? Então, esse AKK indica o sehen vai ser, né, acompanhado de acusativo. A gente pode ver como é que isso funciona, por exemplo, no dativo, no caso do verbo helfen, né? O verbo helfen, ele vai ser sempre usado com dativo, tá? Dativo. E esse aqui é nos dado tanto por esse DAT aqui pequenininho, quanto por esse JMDM. Isso também é uma coisa muito importante, são essas ferramentas que a gente precisa para usar um bom dicionário de maneira efetiva, tá? JMD significa jemand, né? JMD é um modo curto de falar jemand, é um modo curto de escrever jemand, que significa alguém. E essa palavra alguém, ela varia se ela tiver no nominativo, no acusativo ou no dativo. Se for acusativo, eu uso jemanden, com EN no final, né? Se for dativo, é jemandem, com M no final. Então, jemand é o alguém no nominativo, jemanden é o alguém no acusativo e jemandem é o alguém no dativo. Eu tenho um áudio maravilhoso sobre isso, com muitos detalhes, no meu grupo Elite, no meu alemão grupo Elite, que é grátis no Telegram. Então, também, se você tem alguma dúvida em relação a isso, vá lá e procure esse áudio, que é muito interessante. A palavra alguém, ela varia, né, de acordo com o caso em que ela se encontra. E por que isso é importante? Porque o Léo, ele vai nos dar a regência, ele vai nos dar, ele vai nos identificar qual caso um verbo pede usando isso, né? Se ele usou o JMDM, significa que o helfen é completado com um dativo. Quando eu ajudo em alemão, eu ajudo a alguém, inclusive diferente da regência em português, que a gente usaria um objeto direto, mas em alemão eu uso o objeto indireto. Então, quando eu falo eu ajudo minha mãe, necessariamente, né, eu tenho que usar o minha mãe no dativo. Ich helfe meiner Mutter, tá? Então, essa informação o Léo te dá, mas você tem que saber ler. Você tem que entender que esse JMDM é dativo. Se a gente voltar lá no Z, você vai ver que aqui eu tenho JMDN, que é o acusativo, né? Muito bem. Então, sabendo disso, você já consegue usar o Léo de uma maneira muito mais eficiente, muito mais efetiva do que você usava antes, com certeza. Mas como bônus, eu ainda vou te ensinar uma coisa muito especial.
O Léo, além de ser um dicionário, ele também vai te ajudar a repetir as palavras que você acabou de aprender. Então, basta, por exemplo, você criar uma conta, tá vendo? Esse bonequinho aqui, eu já criei, né? Alô, Lud Fonseca, então eu tenho a minha conta. Mas aí, o que que acontece? Depois que você criar a sua conta, você consegue salvar os vocabulários que te interessam. Então, por exemplo, eu acabei de aprender ver, né? Sehen. E eu estou muito interessada nesse significado. Eu poderia salvar assistir, ver, mas eu quero salvar sehen como ver, tá? O que que eu faço? Tá vendo esse disquete aqui, né? Que é para os antigos, os mais novos ainda nem conheceram o disquete. Mas esse disquete aqui é o disquete salvar. Então você vai clicar e beleza, você salvou no seu trainer, tá? E o que que isso significa? Clicando aqui, ó, você tem o heutige Vokabel lernen, aprender os vocabulários novos de hoje, né? E aqui, beleza, entramos. Aí o que que acontece, né? Isso aqui já deixou de ser o dicionário e é a parte de estudo do Léo. A primeira coisa é que ele vai te dar algumas ideias de vocabulário que tem a ver, assim, todo dia ele tem vocabulários novos para você aprender, então você pode entrar todo dia, mesmo que você não tenha salvado nada, tá? Para aprender, por exemplo, hoje a gente está falando de escola de samba, de Samba Schule. E se eu começar aqui, né? Eu start, né? Aí ele vai, por exemplo, me mostrar umas palavras novas, tipo retratar. Aí eu clico, beschreiben, por exemplo, né? Então, e ele fala, tá? Você não está ouvindo porque eu desliguei aqui o som do computador para você ouvir só a minha voz, mas ele fala certinho. Então, vamos dizer, eu entrei aqui, o meu Heute Vokabel lernen, aí eu poderia entrar aqui e aprender sobre o sambista, por exemplo. Como é que será que fala o sambista? Ah, não sei. Aí ele vai e te informa, der Sambatänzer, né? O dançador, o bailarino de samba, né? Ou a bailarina de samba, por exemplo, né? Quaresma, poxa, não sei como é que fala quaresma. Aí vai de Fastenzeit, beleza, aprendi uma palavra nova, né? Aqui ele vai falar alguma coisa que a gente está sem som no momento. Então era de Handlung, beleza. Desfile de carnaval, não sei. Carnaval, blá blá blá. Ah, das ist der Karnevalsumzug, né? E assim você pode repetir, né? Essas palavras aqui. Esse aqui são os vocabulários que o Léo, dos vocabulários do dia do Léo. Bom, então aqui estou fechando. E se eu quiser aprender as palavras que eu salvei, né? E se eu quiser repetir as palavras que eu salvei? Bom, você vem aqui, ó, nessa lampadinha, tá vendo? E aqui a gente tem as palavras que a gente salvou, né? Por exemplo, eu salvei a palavra retratar e fazer. Mas eu salvei a palavra retratar, vir, fazer, ver. São palavras que eu salvei antes aqui da aula para testar e mostrar para você, tá? E como é que você faz para estudá-las? Você clica aqui e aqui você tem um montão de possibilidades. Memória, fazer parzinho, né? Cartas de vocabulário. Então aqui você tem um montão de ditado. Então aqui você tem um montão de possibilidades para trabalhar, né? São métodos de aprendizado para trabalhar as palavras que você tem aqui na sua lista, que você vai salvando. Então, isso é muito legal, porque finalmente você vai conseguir, né, repetir palavras, você não tem que pegar daqui e colocar em lugar nenhum. Basta você clicar lá naquele disquete e você salva tudo que você precisa. E aqui, vou mostrar alguma coisa para vocês, por exemplo, vou mostrar o Persian, né? Então, ó, vir, eu tenho que juntar com kommen, né? Beleza. Sehen, eu tenho que juntar com ver. Retratar, eu tenho que juntar com beschreiben. E fazer, eu tenho que juntar com machen. E eu acertei tudo. Tá vendo? Então é bem simples, não é nada demais. Mas você vai poder salvar aqui todas as palavras que você está, por algum acaso, tendo dificuldade, principalmente que você aí que está começando, ou você que já está começando no intermediário, em que a gente tem muito vocabulário novo. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido finalmente como usar esse dicionário que é sensacional e que é realmente uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje em dia para aprender alemão. Tschüss!